Eu vou conversar agora com a odontopediatra, a doutora Juliana Frigo. Tudo bem, doutora? Que já veio várias vezes aqui ao nosso programa. Sempre. Já trouxe o aparelho. Vamos começar a falar, o que eu tava falando, que eu usei aparelho quando era pequena, mas eu não me lembro de ter usado aparelho quando eu era tão pequena, porque hoje toda criança a gente vê com um aparelho. O que mudou, doutora? Por que eles precisam usar aparelho desde novos? Na verdade, essa é uma grande dúvida dos pais, né? A gente, às vezes, idade, chega né? No consultório, os pacientes falam, os pais, né? Mas já pode usar aparelho, só tem dente de leite, né? Será que precisa esperar trocar a dentição permanente para começar a usar aparelho? E, na verdade, isso depende muito de como está esse equilíbrio entre os ossos da face, né? Entre a maxila e a mandíbula, o posicionamento do dente. Na verdade, o aparelho nessa primeira infância, ele não é para corrigir a estética ou para desentortar o dente de leite. O aparelho nessa primeira infância, ele vai tratar de forma preventiva. Então, aquela criança, muitas vezes com 4, 3 anos de idade, que perdeu um dente de leite. Às vezes perdeu ou por cárie ou por um trauma. E aquele uma queda, né? Aquele espaço que ficou desse dente que não existe mais, ele precisa ser mantido para no futuro, quando chegar a hora do permanente nascer, ele ter espaço para vir para a boca. Senão lá no futuro, se a gente espera a dentição permanente chegar, aquilo que seria muito mais fácil corrigir na infância, nesse primeiro momento, lá na frente às vezes é muito mais complexo para tratar. Ou a criança, às vezes, que a gente já observa uma alteração de desenvolvimento entre a maxila e a mandíbula, né? Ou aquele queixinho muito para frente, ou aquele queixinho muito para trás. Dependendo dessa alteração, já precisa, às vezes, a gente começar a intervir desde cedo para também prevenir lá no futuro uma correção, muitas vezes cirúrgica, uma extração de dente. Então quer dizer que nós poderíamos ter usado, é que não, a gente não sabe, ninguém sabia, não é que ninguém sabia, hoje é mais fácil o acesso à saúde, assim, né? Os pais, às vezes, até se preocupam, mas tem pais que já observam uma alteração diferente em casa. Então, é por isso que a gente sempre reforça, é muito importante levar o filho ao odontopediatra, que vai ser o primeiro dentista que vai detectar. Bom, alguma coisa aqui a gente vai precisar corrigir. Porque as vovós que assistem muito ao nosso programa, elas devem se perguntar, mas na minha época nem usei aparelho e se usei não era tão novo. Então você falou que a partir de 3 anos... A partir dos 3 anos, dependendo da alteração, a gente já vai precisar intervir para prevenir lá no futuro. Certo. Então, um caso de mordida cruzada, né? Aquela criança... A nossa boca, ela funciona como uma caixa e a tampa. O que isso significa, né? Os ossos de cima, que é a maxila, seria a tampa. E os dentes de baixo, a mandíbula, seria a caixa. Olha quem chegou! Esse é o Miguel, que já apareceu no programa. Que é filho da doutora, mas ele tá tímido. Tá tímido. Senta aqui, Miguel. Senta aqui pra sua mamãe explicar. Né? O Miguel já usa aparelho? O Miguel ainda não. Não? Né? Ele nunca perdeu nenhum dente de leite, né? Ainda bem. E ele não tem nenhuma alteração que já nos indique que ele vai precisar de um aparelho nessa idade. Porque também o que acontece? Quando mais nova a criança, os cuidados com o aparelho, você usou, né? A Lara, não sei se já usou o aparelho. Não, usa há um tempão já. Os cuidados com a higiene, aqueles cuidados em casa são redobrados. Então, nessa idade, assim, pequenos, a gente vai realmente usar, se a criança tiver uma alteração óssea. Você estava falando de mordida cruzada. Então, a nossa boca é uma caixa e a tampa, né? Vamos tirar aqui o aparelho. Então, os dentes de cima, aqui é uma mordida aberta, né? Mas os dentes de cima, eles têm que abraçar os dentes de baixo. Mostra pra aquela, qual a câmera que tá pegando? Doutora, mostra em detalhe, fica um pouquinho segurando. Os dentes de cima, eles têm que abraçar os dentes de baixo, né? Então, quando a gente fecha, é igual a tampa. A tampa vai abraçar a caixa, né? De uma caixa. Às vezes acontece a criança que ela tem essa mordida ao contrário. Então, os dentes de baixo, eles estão na frente dos dentes de cima. E isso, por exemplo, na idade do Miguel, se isso acontece e a gente não coloca um aparelho, às vezes isso vai travando o crescimento. Então, às vezes um aparelho... Travando o crescimento? Porque daí a mandíbula sempre ela vai travar o crescimento da maxila quando fecha a boca. Esse caso é uma criança de 4 anos de idade, então a idade do Miguel também. É isso que a gente está falando da mordida cruzada. Então, aqui dá para ver que os dentes de baixo estão na frente dos dentes de cima, né? Aquele queixinho
é para frente. É por isso que tem o queixinho, para frente. Então aqui essa criança ela precisou usar um aparelho. Esse daqui é um dos aparelhos que usa, um aparelho móvel, que é um expansorzinho. Ai, meu Deus! Minha mamãe! Que é um aparelho que a gente vai expandir esse osso de cima, o osso da maxila, para poder liberar esse crescimento. Entendi. Então aqui a gente não está preocupado se ela tem um espacinho entre os dentes, se o dente está torto. Aqui a nossa preocupação é óssea, né? E quanto tempo demora com o aparelho, o móvel, né? Para você melhorar isso, a mordida cruzada ou resolver? Isso varia de caso. Às vezes, em 3 meses, a gente já melhora essa condição da criança. E às vezes o que acontece, até a própria mastigação aqui, ela fica às vezes com problema, né? Às vezes a criança não consegue morder direito, mastigar, porque ela tem uma alteração na mastigação. Então a gente vai esperar essa criança ter 7 anos para começar a tratar, né? Então são casos assim, por isso que visitar o odontopediatra quanto mais cedo é bom, porque a gente começa a observar esses crescimentos e ver a hora certa de intervir. Muitas vezes não é o odontopediatra que vai tratar, vai ser o ortodontista, né? A não ser que o odontopediatra também seja ortodontista. Então ele vai passar para o ortodontista e o ortodontista vai definir, vamos usar aparelho agora, vai ser esse aparelho, né? Esse é um dos aparelhos que usa nessa fase, então são aparelhos Eu usei móvel, esse aparelho. Esse aqui é um expansorzinho. E aqui a gente vai liberando esse parafusinho para ele ir estimulando o crescimento da criança. Então tem embaixo e a gente pode... Em cima... Opa, desculpa. Em cima e embaixo a gente vai usar o aparelho. Existe também a opção de a gente usar ele fixo, né? Então aquela criança às vezes que não usa, porque esse aparelho... Eu prefiro fixo. A minha filha usa fixo, mas já usou móvel. Esse aparelho... Mas fixo eu tenho mais controle sobre ela. Esse aparelho no Miguel eu coloquei hoje, se ele daqui a pouco sair aqui e tirar o aparelho da boca. Então isso são coisas que a gente precisa também contar com a maturidade da criança para a gente poder colocar um aparelho. Mas assim, o que tem que ficar, acho que a mensagem para o pessoal de casa é... Dá para tratar, né? Não espere chegar aos 6, 7 anos de idade, tá começando a troca, ou aos 12, que a criança já tem todos os dentes. Adolescente, todo adolescente tá de aparelho. Tá de aparelho, Nessa fase, muitas vezes, a gente já não vai mexer em osso, você vai mexer em quê? Em desentortar o dente, né? Em melhorar o posicionamento do dente na boca. Nossa, tem tanta coisa. É pra arrumar os ossos, mordida e tudo. A partir Ou manter o espaço quando a criança perdeu o dente de leite. Então, nessa primeira fase, essa é a função dos aparelhos. Ok. Aí você tem que usar aparelho quando pequeno pra ajustar tudo isso e quando grande pra estética. Isso, muitas vezes depois que a gente termina um tratamento móvel, com aparelho móvel, a gente vai usar um aparelho de bracket, aquele aparelho fixo, aí para alinhar dente, para fechar espaço, para terminar a estética do dente. Às vezes é logo após do aparelho móvel, ou às vezes a gente dá um intervalo, espera crescer todo mundo, Então são nascer. 10 anos de aparelho, ou mais até. Tem crianças, às vezes, que tem alguma alteração que fica um tempo a mais de aparelho. Agora você falou uma coisa boa e as pessoas têm muito, assim, as crianças, eu vejo na minha casa. Limpeza, higienização é complicado, porque não dá pra passar o fio dental normal, é outro, né? Existe umas escovinhas que vende na farmácia. Que vende na farmácia, é fácil, mas que elas vão limpar. Quando é aparelho móvel, você tira o aparelho, escova o dente, escova o aparelho e coloca o aparelho na boca. O problema do móvel é esse tira e põe da criança. Eu também usei aparelho na infância, às vezes a criança perde o aparelho, né? São coisas que às vezes a gente vai passar. E o aparelho fixo aí precisa de uma higienização. Por isso que precisa ir acompanhamento ainda mais com o dentista. Mensal, né? Mensal, escovar, passar fio dental, passar essas escovinhas para limpar bem ao redor do bracket, que é aquele quadradinho que fica no dente. Então a gente precisa acompanhar. E criança também acumula tártaro, né? Criança acumula bastante placa, né? Então nas fotos assim dá pra ver aquele dente mais amarelado, aquela sujeira. A gente tem mais fotos? Ou não? Ou aquela da mordida cruzada? Tem uma foto de mordida aberta. Tá. Então é aquele amarelo que fica. Isso a gente precisa limpar. Isso é uma mordida aberta. O que é mordida aberta? Dá pra ver na foto que a criança tá com a boca fechada. Então os molares, que são os dentes do fundo, eles estão encostados, mas na frente fica aquele espacinho entre o dente. Entendi. Geralmente a mordida aberta é causada por dedo ou a chupeta.
que a gente já falou aqui. Então, vovós, mamães, esse espacinho olha. que fica era ocupado, ou ainda, essa criança tem 9 anos. Às vezes a criança ainda tem hábito de dedo ou chupeta, né? Então aqui, se a gente não cuida dessa criança, ela vai crescendo com esse formato no osso. E aí o que acontece? A língua também começa a entrar nesse espacinho. Aí a fala começa a ficar prejudicada. Começa a ficar prejudicada. E aí, se a gente não trata essa criança aos 9, essa criança tem 9 anos, ela já está de aparelho. Lá com 14 anos de idade, que já terminou esse pico de crescimento, essa menina vai pro cirúrgico para corrigir essa a mordida aberta só na cirurgia. E vai ser muito mais traumático. Muito mais traumático, porque criança, o que é bom? Eles estão crescendo. Então, a gente tem essa parte da ortopedia, que é mexer em osso. Então, aqui, você usa um aparelho, você consegue corrigir com um aparelho a parte óssea. Então, lá no futuro, você já terminou o crescimento. É só cirurgia. É só cirurgia. Então, por isso que o aparelho na infância ele é importante. Ele evita no futuro uma cirurgia, evita no futuro uma extração de um dente permanente. Não, então, te auxilia na sua fala. Ele auxilia mastigação, a fala, toda a função. Até no bruxismo, não é? Porque aqui a gente... função oral, ela é facilitada. Seu filho vai precisar ou não, aí precisa de uma avaliação. Né? Às vezes chega uma criança, bom, ela precisa, mas dá pra gente esperar mais um pouquinho. Então, esse mais um pouquinho, quem vai conseguir identificar é o dentista, o odontopediatra ou ortodontista. Então, criança com 5 anos tem que ir ao dentista, né? Então, assim, com 5 anos... Me explica, a odontopediatra é a dentista de criança pequena. Criança pequena. O dentista é dentista de todo mundo, né? O dentista geral, muitas vezes ele trata crianças e adultos, mas o ideal para seria uma pessoa especializada que nem você, em criança. Criança tem todo aquele cuidado que às vezes uma pessoa que trata adulto já não tem com a criança, né? Exato. E fora que as crianças têm medo, né? Tem medo, então ainda continua com medo? Continua. Isso é normal, assim, né? Geralmente na odontopediatria a gente considera bebê para um tratamento uma criança até 3 anos. Então, até 3 anos é normal a gente esperar choro, medo, às vezes a criança não quer sentar na cadeira, né? Porque tudo é novo para eles, né? E o ortodontista é quem vocês vão passar para fazer tudo isso, a não ser que o odontopediatra também seja ortodontista. Mas o ortodontista, ele vai cuidar de crianças e adultos, né? Ele cuida dessa parte de crescimento ósseo, de posicionamento do dente. Então, o odontopediatra, ele vai identificar. No meu consultório, meu marido é ortodontista. Então a gente tem a profissão casada. Não pode separar, Tem a nossa profissão casada. Eu identifico, a gente conversa, eu passo para ele e aí ele vai optar, às vezes, qual aparelho vai usar e em contato com os pais. Já faz tudo junto. E a gente fica tudo ali no consultório. Tem mais alguma foto de outra mordida? Não, essas são as duas básicas que é a cruzada e a aberta. E a mordida aberta. Agora, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu usei aparelho quando era pequena e depois eu usei um pouquinho na adolescência do fixo, assim? Então, mas volta, por exemplo, o que você consertou, aí você fica adulto, pode regredir? Pode, assim, o ideal é depois que a gente termina uma correção com o aparelho fixo, a gente usar aquelas contenções. Ou vai ser a fixa ou vai ser a móvel, né? Que ela fica por trás dos dentes. Mas e depois? Você tem 50 anos, você usou com 15. Pode voltar alguma coisa? Se a gente não tem essa contenção, às vezes a gente pode ter uma movimentação do dente depois. Então, sempre é importante, terminou a ortodontia, colocar uma contenção. Porque você pensa que os dentes estão lá todo tortinho. Você colocou o aparelho, e o aparelho exerce uma força ali no dente, ele foi lá e foi se ajustando. Na hora que a gente tira aquele aparelho, você dá aquela relaxada, às vezes você pode... Lógico, nunca volta como era inicial. Mas pode. Mas às vezes acontece de a gente ter uma alteração. Você estava com o dente tudo retinho, um outro dente dá uma girada. Então terminou a ortodontia... Que o meu eu acho que deu uma girada. Terminou a ortodontia, põe a contenção. Outra avaliação. A gente tem perguntas... Juliana, vamos colocar aqui na tela. Vitória, bom dia. Qual o tempo de tratamento com o aparelho máscara facial para crianças de 11 anos? Essas máscaras
a Vitória. Essas máscaras são aqueles aparelhos extra-orais, né, que a criança usa, não é dentro da boca, é fora. E aí isso depende muito do como tá essa alteração da criança, né? Então é difícil a gente falar quanto tempo que vai durar um tratamento. Depende do quanto a criança tá usando o aparelho também. E por que uma criança tem que usar máscara? Porque é traumático, né? Às vezes, ou a gente vai usar por um crescimento muito anormal de algum dos ossos da face, ou da maxila ou da mandíbula. Às vezes a mandíbula tem uma tendência de crescer muito mais rápido do que a maxila. Então a gente tem que travar esse crescimento. Ou a maxila tem uma tendência a crescer mais rápido do que a mandíbula. Então esses aparelhos extra-orais, eles vão travar ou acelerar o crescimento de algum dos ossos. E criança está em crescimento. E não tem outra tecnologia? Para esses tipos de caso, não. Então, aquela criança que a gente viu da mordida cruzada, primeiro a gente ia, no caso dela, destravar essa mordida, para depois ela teria que usar algum aparelho extra-oral, porque essa mandíbula dela tem tendência de crescer muito mais rápido. É aquele caso de classe 3 ou de classe 2, né? Classe 3 é quando a gente tem aquele queixo mais para frente e a classe 2, aquele queixo mais para trás. Então, esses aparelhos extra-orais, eles vão tratar esses tipos de caso. Certo, vamos ver a próxima pergunta. Cláudia, bom dia. Tenho uma filha que tem o queixo para dentro, que você estava falando. Levei 2 dentistas. Um falou que teria que usar o aparelho externo e já passou da hora de colocar pela idade. Ela tem 9 anos. Já o outro disse que devo esperar até os 12 anos e que o aparelho deve ser interno. Ixi, quais dos dois devo colocar? Eu acho que ela tem que não ter isso. Eu falaria, vai no terceiro. Então, Cláudia, é difícil, sem avaliar, ver o caso da criança, qual aparelho ela vai ter que usar. A sua filha tem 9 anos, né? Então, a gente precisa corrigir esse queixinho para trás. Se vai ser interno ou externo, a gente precisa ver toda a documentação, porque o que acontece? Para a gente colocar um aparelho, a gente não vai simplesmente olhar para você e falar, nossa, você realmente tem um queixinho para frente ou para trás. O ortodontista, ele vai pedir vários exames. Que é aquela radiografia toda, exato, né? É uma documentação em que a gente faz a radiografia panorâmica, que é aquela radiografia comprida, uma radiografia da lateral da face, várias fotos, e dentro dessas radiografias são feitos vários traçados. E esses traçados que vão nos mostrar aonde está o problema. Se o problema é em cima, no osso da maxila, se o problema é embaixo, e aí a gente vai determinar como corrigir. Então se ela já tem toda essa documentação, seria bom uma outra... Eu aconselharia também passar num terceiro e aí a gente vai ver realmente qual aparelho vai usar, se vai ser dentro ou fora. Mas com 9 anos, precisa já começar a tratar. Se então, a mãe Cláudia, já identificou esse queixinho, então é bom a gente já passar. E ela também foi a 2 dentistas que falaram que tem que usar, né? Ou externo ou interno vai ter que usar. Deixa eu ver a próxima pergunta. Andréia, bom dia. O clareamento após retirada do aparelho é necessário, mesmo que os dentes não estejam amarelados? E desgasta os dentes a aplicação do clareamento? Eu nunca tinha ouvido falar que precisa de clareamento depois do aparelho. Geralmente, quando a gente termina um tratamento ortodôntico, você tá com aquele sorriso super alinhado, você quer deixar mais bonito ainda. Ah, tá. Então não é necessário. Não é necessário. Assim, você é obrigada a fazer um clareamento? Não, mas... por estética, às vezes a gente aconselha, ou até às vezes o próprio paciente tem vontade de agora que tá com sorriso bonito, quer clarear. Então isso depende muito do seu desconforto com o seu sorriso, né? Eu gostaria de ter dentes mais claros. Então você vai lá e faz um clareamento. Então, geralmente, mas isso falando de adultos, né? Ela já tá falando de adulto. Isso não é pra criança. Não se faz clareamento. Não faz clareamento em criança. A gente precisa esperar fechar a raiz do dente permanente pra começar a clarear. E dente de leite, lógico, você nem Agora pensa. Tem que tomar cuidado, assim, eu acho, num clareamento. Eu nunca fiz clareamento, até gostaria de fazer, mas assim, tem aquelas pessoas que fazem um clareamento e fica tão branco que ela sorri tá com a cara que é artificial, né? Sim, Por isso que o clareamento também ele tem que ser supervisionado por um dentista, né? Porque às vezes as pessoas querem clarear o dente, você quer o dente do artista, né? Igual a sobrancelha, né? Você quer o dente
personagem da novela, do artista. E às vezes seu dente nunca vai chegar a essa coloração. Porque cada um tem uma coloração. Cada um tem uma coloração, né? A gente tem irmãos dentro da mesma família, um dente é mais amarelo que o outro naturalmente. Ótima pauta essa. Já vou deixar pra Verônica. Verônica, clareamento de dentes, né? Vamos falar de clareamento? É muito bom, porque mostrar os chips até onde a pessoa pode chegar. Pode chegar. Porque senão fica uma coisa muito artificial. E fica artificial, né? A gente não quer. A gente se beneficia da tecnologia e tudo. Pra tudo estética, vai melhorar até dentro do nosso limite, né? Senão, às vezes, o clareamento pode dar uma sensibilidade no seu dente pra sempre também, né? É que nem Botox, né? A pessoa fica... você começa um pouquinho... Aí, de repente, fica... Irreconhecível. Boca. Não pode, não. Todo tratamento estético... Mulheres, menos... Não. Tratamento estético a gente tem que usar a nosso favor, né? Senão exatamente. Bom, doutora Juliana Frigo, é sempre um prazer. Odontopediatra. Vamos deixar os contatos aqui. 0 Operadora 11 3171 2167, 0 Operadora 11 3171 2167 e o site www.mamaodonto.com.br. Mas você tem Instagram também. Tem o Instagram também, que é o Mamaodonto. Que é Mamaodonto. Tá. Então o site mamaodonto.com.br e o Instagram Mamaodonto. Eu tô sempre lá curtindo essas coisas. Um beijo. Juliana. Tudo de bom. E pro Miguel. O Miguel já tá por aí, bagunçando. Já foi passear, foi passear. Já tá livre, já conhece muito aqui. Já conhece todo mundo, contou. Vem aqui dar um beijo na tia. Que bonitinho. Ó, vira pra cá pra câmera, dá um tchauzinho, bonitinho. Hoje tá Miguel, olha a cara da mãe, impressionante. Não é? O pai também deve ser parecido a alguma coisa, mas é muito sua cara, parecido, né? Bom, tchau vocês dois, um beijo.